Fala aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aulinha de estática da partícula. Da mesma forma que a nossa última aula, a aula de hoje, ela não tem tanta teoria assim para eu falar para vocês, não tem nada muito exorbitante a ser comentado da parte teórica. Porque basicamente o que a gente vai olhar é um corpo e ver as condições para que ele fique parado, 100% parado. Galera, vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Em alguma outra parte da nossa matéria, vocês já devem ter visto que quando a gente fala de estática, ou seja, quando eu quero fazer um corpo ficar parado, para eu ter a estática da partícula, a única coisa que eu preciso me preocupar é com todas as forças que atuam sobre essa partícula. Se uma partícula possui força resultante atuante sobre ela, ela vai ter uma aceleração. Se a força resultante sobre ela for zero, significa que ela necessariamente vai estar parada? Não, cuidado com isso, tá? Porque força resultante igual a zero significa que ela ou está parada ou está em movimento retilíneo e uniforme. Porque força resultante igual a zero é quando a aceleração vale zero, e aí ela pode estar parada ou em MRU. Só que aqui, a condição para que uma partícula esteja estática, ou seja, esteja parada, é justamente que a força resultante atuante sobre ela seja zero. Eu tenho que ter uma força resultante que seja nula. Tendo força resultante nula, a gente já tem aí todo o nosso caminho percorrido para poder resolver os diferentes tipos de questão que a gente tem. Então, vamos aí fazer exercícios nessa aula para a gente ver as diferentes aplicações da força resultante igual a zero, da estática de corpos. E aí, vamos começar juntos aí na questãozinha número 1, melhor do que ela, impossível. Bom, questãozinha número 1, aqui no meu material consta na página 307, tá legal? Então, vamos lá. Questãozinha número 1, que coloca um esquema bem clássico pra gente. Uma pedra de 664 newtons de peso encontra-se em repouso suspensa por 3 cordas leves A, B e C, como representa a figura. Calcule as intensidades das trações nessas cordas TA, TB e TC. Use seno e cosseno aí de 30 e de 53 que foram dados pra gente. Bom, antes de mais nada, a gente precisa colocar aí o nosso desenho, né, o nosso esquema. Então, vou pegar aqui uma régua para a gente poder montar como é que é esse esquema. Tem aqui o teto, que serve como sustentação para esse sistema todo aí. Então, temos aí o teto. E grudado ao teto nós temos dois fios. O fio A, que é pouco inclinado, e temos o fio B, que é bastante inclinado. Vou colocar assim, bastante inclinado aqui. E eles se encontram aqui onde está presa a nossa pedra, que eu vou representar por uma caixinha. Não tem importância alguma ser uma caixinha ou ser uma pedra, tá? Não vai alterar em nada, porque como ele não falou as dimensões dessa nossa pedra, a gente adota ela como sendo uma partícula, beleza? Então vamos lá. Fio A, fio B, fio C. Se o cara falou do peso, se ele está falando de estática, condições para que ela fique em repouso, cordas segurando, trações, a gente começa uma questão de forças, marcando as forças naturalmente. Então vamos lá. Marcando as forças que atuam sobre essa pedra, a gente tem o planeta Terra puxando-a para baixo com uma força que a gente chama de peso. Esse peso, de acordo com o enunciado, vale 664 newtons. Beleza.
Se essa pedra não cai, significa que existe alguma outra força se opondo ao peso, atuando sobre a pedra, empurrando-a para cima. Quem faz esse trabalho de impedir a queda da pedra é o fio. Todos os fios? Sim, mas nesse instante, atuando sobre a pedra, apenas o fio C. Então aqui a gente vai colocar um vetorzinho para cima, que será o nosso vetor tração que atua em C. Esse vetor está mostrando o quanto o fio C está se esforçando para manter essa pedra em equilíbrio. Bom, se você parar para pensar que existem apenas duas forças atuando sobre a pedra, sendo elas TC e peso, se ela fica parada, eu posso afirmar então que essas duas forças se anulam. Uma vez se anulando essas duas forças, eu posso já de cara dizer que TC é igual ao peso da pedra. Se TC é igual ao peso da pedra, então TC vale 664 newtons, que é uma das perguntas do nosso problema. Então aí já guardamos uma informação bastante importante para a gente. Só que o problema não para por aí, ele quer saber quanto vale a tração no fio A e a tração no fio B. Vamos lá. Aqui existe um monte de formalismo que é importante a gente comentar, mas daqui em diante, para resolver questão de múltipla escolha, não precisa se preocupar muito com isso, tá legal? Qual é o formalismo? A gente tem que ver que existe esse pontinho aqui, ó. O ponto de interseção entre os três fios, que eu vou marcar aqui de vermelho, ó. Esse pontinho, ele tem algumas forças atuando sobre ele. Olha lá. Existe sobre este ponto uma força que o fio C faz sobre ele, puxando-o para baixo. Pois é. O fio C está empurrando esse ponto, tentando fazê-lo cair. Quem é que impede esse pontinho de cair? O fio A e o fio B. Mas aí você pode pensar, ué, mas essa daí não é a força peso da pedra? Cuidado, tá? Por isso que eu falei com formalismo. A força peso da pedra é feita pelo planeta Terra na pedra. A pedra não está nesse ponto, tudo bem? Neste ponto está fio. Então as forças que atuam aqui são trações. Vai ter o mesmo módulo do peso? Vai, porque aqui eu tenho TC, que é o que o fio faz puxando a pedra para cima. A pedra reage e puxa o fio para baixo. Isso é um para-ação e reação. Então a pedra puxa o fio para baixo com a mesma intensidade que o seu próprio peso. Então, é o peso da pedra que puxa o fio para baixo? Não. É por causa do peso que esse fio é puxado para baixo. Mas não é o peso da pedra que puxa para baixo. Qual é o nome da força que puxa esse pontinho aqui para baixo? O nome da força que puxa esse pontinho para baixo é tração. É a tração que puxa esse pontinho para baixo com o mesmo módulo da tração TC, tá legal? Mesmo módulo. Aqui é TC, e aí é comum a gente representar como um para-ação e reação, que esse aqui é TC, esse aqui é TC', onde TC e TC' são par ação, reação. Tá legal? Então, muito cuidado. Eles são para ação e reação e ponto final. Bom, então sabemos aqui que existe sobre esse pontinho uma força puxando para baixo, que é TC. Bom, agora a gente tem que pensar que esse ponto não vai para baixo porque existem outros dois fios, fio A e fio B. Então o que a gente faz é marcar as forças. Porque o pontinho está sofrendo uma força feita pelo fio A puxando nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui existe uma força de tração que é chamada TA. E ao mesmo tempo existe aqui uma força de tração que o fio B faz puxando esse pontinho para cá, puxando aqui
o TB. Pois bem, olha lá. Temos essa configuração aí, então. Só que a gente esbarra num leve problema. Qual é o problema? O problema é que a gente tem aqui TA, TB e TC', três forças atuantes sobre esse pontinho aqui. Se esse ponto vai ficar parado, TA somado com TB somado com TC vai acabar dando uma força resultante zero. Só que aí a gente tem que ver como é que a gente faz para achar uma relação entre elas. E, a meu ver, a melhor forma é o método das projeções. É quando a gente olha que existe aqui dois eixos. Um eixo que é o eixo vertical, Y, e o eixo horizontal, X. TC' está dentro do eixo vertical TY, eixo vertical Y. TA e TB estão fora dos eixos. O que a gente faz com forças que estão fora dos eixos? A gente vai lá e decompõe. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte. Imagina que você tem uma lâmpada aqui, fazendo luz sair daqui e ir para baixo. Vai existir uma sombra feita pelo vetor TA na horizontal, que é desta forma aqui. Vai ficar fora de escala, porque eu desenhei os vetores meio mal aí, mas o que importa são os valores e a ideia. Então aqui temos a parte do vetor TA feita na horizontal. Qual é o nome dessa componente horizontal do TA? É o TAX. É a parte do vetor TA feita na horizontal. É claro também que existe uma parte do vetor TA feita na vertical. Então aqui temos o vetor TAY sendo feito na vertical, puxando esse pontinho para cima. Então temos as duas componentes aí, TAX e TAY. Da mesma forma, nós temos o TB puxando aqui para o lado. Nós temos o TB fazendo uma força para a direita, é a parte do vetor TB feita na horizontal. E a gente tem também a parte do vetor TB feita na vertical. Então aqui, ó, parte do vetor TB feita na vertical. Maravilha. Com isso, TA e TB saem para dar lugar às suas componentes. Beleza. Vou desenhar aqui os ângulos que o problema deu. Ó. Aqui tem 30 graus e aqui tem 53 graus. Bom, se a gente reparar, aqui eu tenho horizontal e horizontal. Essa reta aqui é uma transversal. Se aqui é 53 graus, aqui, ó, também é 53 graus, porque são ângulos alternos internos. Mesma coisa para cá, ó, horizontal, horizontal. O fio B, ele é uma reta transversal. Duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo é 30, esse aqui, ó, também é 30 graus. Maravilha. Tendo feito isso daí, a gente pode pensar agora em algumas relações. Porque se esse pontinho está parado, eu posso com certeza afirmar que TAX, que é a parte do vetor TA que puxa o ponto para a esquerda, tem que necessariamente ser igual a TBX, que é a parte do vetor TB que puxa o fio para a direita. Esses dois vetores têm que possuir módulos iguais. Uma vez módulos iguais, eu posso chegar a alguma relação entre eles, só que tem um grande problema. Eu não sei quanto vale TA nem quanto vale TB, é inclusive a pergunta do problema. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é começar olhando para TA e TB aqui na vertical. Porque eu sei que todo mundo que puxa para cima vai acabar se anulando com todo mundo que puxa para baixo. Porque TAY e TBY se esforçam para puxar o fio para cima, enquanto que TC' se esforça para puxar esse pontinho para baixo. Então, o que eu posso afirmar aqui é que TAY
somado com TBY, isso vai ser igual a TC'. Isso é o que eu posso afirmar por enquanto. Agora, substituindo valores, a gente vai ter o seguinte. Repara, galera, que TAY é a componente do TA que está oposta ao ângulo de 53 graus. TAY é a componente do TA que está oposta aos 53 graus. Então, TAY eu posso muito bem escrever como sendo TA, se é o oposto ao 53, a relação trigonométrica que usa o cateto oposto é o seno. Então, aqui TA, seno de 53 é quanto vale TAY. Mais TBY, de novo, ó, TBY é a componente do TB que está oposta ao ângulo de 30. Então, aqui vai ficar TB seno de 30 graus. Igual a TC'. Quanto vale TC'? Vale a mesma coisa que TC, porque são paração e reação, então é 664. Beleza. Substituindo aí os valores que o problema deu, o seno de 53 está escrito aqui que é 0,80. Então, 0,8 TA mais seno de 30 é meio, 0,5 TB, isso é 664. Bom, melhorando aí, né, multiplicando as coisas por 10 para ficarem números melhores, a gente tem que 8 TA mais 5 TB é igual a 6,640. E aí a gente tem uma relação. Aí nessa hora que você olha e fala, pô, ferrou, né? Eu tenho uma equação, duas incógnitas, o que eu faço? Eu recorro à minha outra relação. Eu sei que TAX e TBX são iguais. Então, usando isso daqui a meu favor, o que eu tenho aqui é que TAX é a componente adjacente ao TA e aos 53 graus. Então, TAX vai ser TA vezes o cosseno de 53 graus. O TBX é a componente adjacente ao 30. Então, TB cosseno de 30. Afinal, a relação trigonométrica que usa o cateto adjacente é o cosseno. Bom, colocando aí, então, os valores, o cosseno de 53 é 0,6, de acordo com o problema. E TB vezes cosseno de 30, o cosseno de 30 ele coloca como 0,87. 0,87 vezes TB. Show de bola! Agora eu tenho aqui uma relação de igualdade e aqui eu tenho também uma outra formulinha. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, eu posso colocar aí um dentro do outro da maneira que seja mais conveniente. Colocando, então, por exemplo, que TA pode ser 8,7 TB sobre 6, tudo bem? Só multipliquei por 10 aqui e aqui. Virou 8,7 e 6. O 6 está multiplicando, veio dividindo. Pega essa belezura aí, encaixa aqui. Então, 8 que multiplica o TA vai virar 8,7 TB sobre 6. 8,7 TB sobre 6. Então, aqui, mais 5 TB igual a 6,640. Bom, levando lá para cima, a gente vai ter o seguinte. Simplificando aqui, ó, o 8 com 6, por 2 aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Vamos lá. 7 vezes 4 dá 28. Fica 8. Vão 2. 8 vezes 4, 32.
mais 2, 34. 34 com uma vírgulazinha aqui sobre 3 TB mais 5 TB igual a 6640. Bom, aí, fazendo essa belezura de conta aí, 3 por 3 dá 1, 4 por 3 dá 1 também, sobra 1, fica 18, então 18 por 3 vai dar 6 TB mais 5 TB igual a 6640. 5 mais 11,6 vai dar 16,6. 16,6 TB igual a 6640. 6640 dividido por 16,6 vai dar aí um maravilhoso 400. Roubei, tá? Eu roubei porque eu estou já gastando muito tempo de vídeo fazendo conta. Então, eu roubei aqui a calculadora, fiz a continha aí, 6640 sobre 16,6 dá 400. Então, a gente tem aí o valor do TB e agora virou facinho descobrir quanto vale o TA. Porque a gente sabe aqui, ó, por exemplo, que TA é 8,7 TB sobre 6. Então, TA é 8,7 TB sobre 6. Só substituir aqui, ó. E aí vou roubar de novo, para a gente não perder muito mais tempo de vídeo. Isso dá 580. 580 newtons. E esse é o valor do TA. Tudo bem? Então, a gente tem aí o método das projeções para poder resolver esse tipo de problema. Bom, então vamos ver aí agora mais algum outro estilo de questão que a gente tenha a resolver. Vamos lá? Bom, questãozinha agora número 2, para a gente ver aí um outro estilo de questão, mas a ideia é a mesma, tá? Vamos lá. Questãozinha número 2 diz o seguinte: nas situações A e B ilustradas a seguir, o mesmo bloco de massa M igual a 10 kg encontra-se na iminência de escorregar, tracionado elasticamente por uma mola de constante elástica K igual a 300 Nm por metro. Situação A está apoiado no plano horizontal na iminência de escorregar. Iminência, só para lembrar, é que está quase escorregando. E situação B, bloco apoiado em um plano inclinado de θ em relação à horizontal, aí deu seno e cosseno, na iminência de subir. Ó, na iminência de subir. Sabendo que nas duas situações o coeficiente de atrito estático, μ estático, entre o bloco e o plano é 0,45, considerando G igual a 10, calcule a deformação da mola nas duas situações, situação A e situação B. Show de bola. Vamos lá. Não tem muito mistério aí também não, tá, galera? Vou colocar aí a situação A. Situação A. De maneira simplificada, o desenho. Nós temos aí o chão. Nós temos uma caixinha com massa M. E aí a gente vai ter aqui uma mola atuando sobre essa caixinha. E aqui tem alguém que está segurando essa mola aí. Não sei desenhar mãos, então vai ficar assim mesmo. Dá para colocar assim, ó, uma pessoa segurando aqui. Beleza. Pessoal, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que pensar que existem forças que atuam sobre essa caixinha. Então vamos marcá-las. Primeiro nós temos aí no plano vertical duas forças que são peso para baixo, que é o que o planeta Terra faz puxando a caixinha para baixo, e nós temos a normal para cima. Força normal é a componente da força de contato perpendicular entre o bloco e a superfície.
Beleza. Agora, nós temos aqui, por exemplo, se essa mola está distendida, ou seja, se ela está esticada e não comprimida, se ela está esticada, por exemplo, esse bloquinho que está grudado nela quer voltar, quer ir para a direita se essa mola está esticada. Se ela está esticada, ela quer ir para a direita. Então a mola faz uma força sobre a caixinha, empurrando-a para a direita. Beleza. Aqui existe um vetor, que é o vetor força elástica, que puxa a caixinha para a direita. Porém, se a caixinha não se mexe, existe aí uma força contrária a essa força elástica que impede ela de deslizar para a direita, que é, no caso, o atrito. Força de contato paralela entre o bloco e a superfície, sempre contrária à tendência do deslizamento. Se a tendência é a caixinha deslizar para a direita, o atrito aponta para a esquerda. Aí você me pergunta, como é que eu sei que esse negócio está com essa configuração, né? Por que eu não usei, por exemplo, a mola comprimida? Porque sim, tá? Os valores não vão mudar. Se você coloca a mola como estando comprimida ao invés de distendida, a mola comprimida, achatada, ela vai querer voltar para a esquerda. O atrito vai impedir isso, fazer uma força para a direita. Então, o sentido de cada uma delas não vai mudar, mas o valor não vai. Então, não tem tanto problema assim, tá bom? Então, eu só usei aí o que eu quis mesmo. Beleza. Então, temos aí normal e peso que no plano horizontal, especificamente no plano horizontal, se anulam. Maravilha. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora é pensar que se existem duas forças horizontais e esse corpo não anda, quer dizer, então, que a FAT é igual a força elástica. FAT tem fórmula, no caso aí está tudo parado, então a FAT estática, nesse caso, vai ser o μ estático vezes a normal. Força elástica vai ser, então, a formulinha dela, K vezes X. Ponto final. μ estático é 0,45 vezes a normal, que nesse caso aí é igual ao peso. O peso, ele tem fórmula. Peso é mg. A massa do corpo vale 10 quilos, de acordo com o problema. 10 quilos. E G vale 10 também, então isso daqui vai dar 100 newtons. 100 newtons. Peso é igual a normal, porque no plano horizontal não há movimentação vertical. Então, normal é igual a peso. Peso vale 100, normal então vale 100 também. Maravilha. O K vale vale 300 newtons por metro. Olha só. 300. O X é a pergunta do problema. Então, vamos lá, gente. 0,45 vezes 100 dá 45. O 300 está multiplicando o X, vou passar para o outro lado, ele vai dividindo. 45 dividido por 300 é igual a X. Para ficar mais bonito, vou simplificar aqui por 3. Esse cara aqui por 3 vai dar 15. E esse aqui vai dar 100. O X, então, está dando 15 sobre 100 metros. O que é sobre 100 metros? O que é um centésimo do metro? É o centímetro. Então, X vale 15 centímetros. E essa daí é a resposta da deformação na situação A. Já na situação B, vou virar aqui para a gente poder usar mais espaço, a gente tem um plano inclinado. Então, agora